O Homem da Silhueta de Elbaf finalmente é revelado e seu nome, como muita gente esperava, é Scopper Gaban, o braço esquerdo do Rei dos Piratas. O homem dito está em pé de igualdade com o Rei das Trevas, Silvus Rayleigh, e aquele portador da chave que pode libertar o Príncipe Loki. Porém, essa chave não será dada de graça para Luffy, ele terá que pegar a força das mãos de Scopper Gaban. Pela quarta semana seguida, fomos agraciados com mais um capítulo, dessa vez o capítulo 1139 de One Piece, que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Não antes de você deixar o seu like logo no começo do vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado para ser amaldiçoado com as verdades que serão ditas nesse e nos próximos vídeos desse canal. Mas antes eu preciso anunciar que esse canal acaba de fechar mais uma parceria de peso. Aquela marca de roupa confortável, prática e que deixa o seu dia mais leve e livre de preocupações. Você sabe muito bem de quem eu tô falando sem eu nem precisar dizer o nome, né? É claro que eu tô falando da Insider. A Insider transformou o meu guarda-roupa com as melhores peças do mercado. Também vieram cueca, mas essa eu vou deixar vocês na curiosidade porque eu não vou poder mostrar. Minha esposa não queria deixar. Mandaram até essa versão feminina aqui pra minha esposa, mas eu gostei tanto que eu acho que é o que vou usar. O que vocês acham? Então, se você quer mudar o seu dia a dia com o que tem de melhor, somente nesse mês de fevereiro você ganha 12% de desconto usando o cupom Bruno Bandeira ou clicando direto no link aqui embaixo para ativar o seu cupom automaticamente, beleza? A partir de hoje, se você gosta dos vídeos aqui do canal, você vai usar o cupom Bruno Bandeira na hora de fazer a sua compra na Insider. Começamos então o capítulo de volta ao castelo da realeza com Luffy, Zoro e Nami em busca da chave para libertar Loki. Algum tempo já se passou e eles ainda não conseguiram nenhuma dica de onde ela possa estar. Eles até consideram pedir ajuda para o gigante Jaru, o mais antigo do país de Elbaf, mas isso obviamente não ajudaria em nada, já que libertar Loki seria considerado um crime grave e o gigante certamente não ajudaria eles com isso. Inclusive nessa parte eu gostei muito da fala do Zoro sobre eles não terem decidido ainda se vão ou não soltar o Loki. Um detalhe pequeno, mas era isso que eu sentia que precisava depois de ver eles três indo até o castelo atrás da chave sem qualquer repreensão aparente do Zoro ou da Nami, que sempre são aqueles que tentam segurar o Luffy. Então foi bom ver o Zoro cumprindo seu papel como o adulto do bando e alertando o Luffy sobre a possibilidade deles sequer libertarem o Loki, mas sim só estarem indo lá de curioso. Particularmente, eu ainda quero ver o Zoro ficando de frente para o Loki e depois de sentir a aura do gigante, ele dizer pro Luffy que definitivamente é melhor deixar ele preso mesmo. Até pode ser que o Zoro meta o louco e fale para soltar o Loki para que ele teste o próprio poder, mas eu prefiro a primeira opção. Mas seguindo, os três chegam até a sala do trono, onde eles encontram o círculo de invocação demoníaco, o exato círculo de onde saíram os Cavaleiros Sagrados. Detalhe que o Luffy fica: onde é que eu vi um negócio desse mesmo? Cara, como é que o cara tem memória curta assim? Mas uma coisa importante que a gente precisa se lembrar é que Shamrock pretende invocar mais um Cavaleiro Sagrado que a gente não sabe quem pode ser ainda. Como eu falei no vídeo passado, eu adoraria que fosse o Garlin, o pai do próprio Shamrock, mas como agora ele compõe o grupo dos Gorosei e não mais os Cavaleiros Sagrados, eu acho difícil que ele apareça. Mas, independente de quem apareça, pelo fato do trio do bando estar literalmente no mesmo recinto onde o próximo Cavaleiro Sagrado será invocado, pode ser que aconteça um primeiro confronto do bando contra esse Cavaleiro Sagrado em questão depois deles provavelmente conseguirem a chave de Scopper Gaban. Já um outro detalhe é que o Círculo Mágico permaneceu aberto até agora, então eu me pergunto se caso o Luffy pulasse no círculo, se ele não ia acabar parando lá em Marijoa sem querer, né? Na verdade, se fosse para algo assim acontecer, o mais provável é que acontecesse com o Zoro, que vive se perdendo por aí. Então imagina se depois deles encontrarem com o Scopper Gaban nesse capítulo, eles olhassem ao redor e pensassem, mas ué, cadê o Zoro? E o Gaban dissesse: não me digam que ele pisou nesse círculo de invocação. E na página seguinte, tá lá o Zoro perdido na fucking Terra Sagrada de Marijoa, prestes a enfrentar um dos Gorosei, por exemplo. Cara, que loucura, né? Mas nesse capítulo a gente chegou a ver todo mundo ali do grupo pisando no círculo e não acontecendo nada. Então, apesar do portal estar ali, ele não está necessariamente aberto. Mas, de repente, quando o portal se abrir, né, para que o próximo Cavaleiro Sagrado apareça, imagina se ao mesmo tempo que surge esse Cavaleiro Sagrado, imagina se
quem estiver pisando em cima acaba sendo teletransportado no sentido contrário, né? No caso, alguém surgindo de Marijoa e alguém indo até Marijoa. Enfim, devaneios, mas seria engraçado de ver. Seguindo então, uma voz desconhecida começa a se comunicar com o trio até que temos a revelação dessa voz pertencer a ninguém menos que Scopper Gaban, o homem da silhueta de Elbaf e o mesmo homem que aparece conversando com Crocus naquela capa de capítulo mais de 500 capítulos atrás. Simplesmente um dos maiores mistérios de One Piece finalmente foi revelado. O chapéu de palha, a capa listrada, o cabelo comprido, tudo bate com o que vimos do homem sentado com o Crocus. E com isso está morta e enterrada para sempre a teoria da volta do Leão Dourado no mangá. Mas galera, não tem como negar que o Oda ele deixou essa história ambígua até o último segundo para alimentar essa possibilidade. Naquela história de capa, principalmente na versão colorida oficial do mangá, não tem como negar que aquele homem sentado com o Crocus lembrava demais o Leão Dourado Shiki. O cabelo comprido dourado, só um pouco menos comprido do que antes, a capa dourada e listrada idêntica a que o Leão Dourado usava e ainda o chapéu de palha supostamente cobrindo o timão que havia prendido na sua cabeça. O chapéu de palha, inclusive, no maior estilo oriental japonês, seguindo o padrão japonês das roupas do próprio Shiki. Então, sim, as possibilidades apontavam muito mais para o Leão Dourado do que para o Scopper Gaban naquela capa de capítulo. Tudo bem, Scopper Gaban era um antigo companheiro do Crocus, já que ambos navegaram juntos, né, no navio do Roger, então faz sentido que eles estivessem conversando sobre os velhos tempos naquela história de capa. Mas mesmo que o Leão Dourado fosse um inimigo e rival do Roger, isso nunca impediu que rivais se sentassem para compartilhar uma boa bebida e jogar conversa fora. Basta ver a relação do próprio Roger com Barba Branca ou do Barba Branca com o próprio Shiki. E isso tudo, né, ainda mais considerando que essa história de capa em questão foi publicada no ano de 2011, apenas um ano e meio depois do lançamento do filme Strong World. Então o personagem do Shiki ainda estava muito em alta naquela época e talvez o Oda tenha tido inicialmente, pelo menos inicialmente, a intenção de mostrar o Shiki aposentado conversando com Crocus no mangá, mas decidiu mudar de ideia no caminho e trazer o Scopper Gaban para a história. Cara, até os animais do filme do Shiki apareceram agora no arco de Elbaf, então infelizmente o Oda não teve culhões, foi sim covarde em não ter trazido o Leão Dourado Shiki de volta e preferir o caminho fácil, e isso eu jamais vou perdoar. Anyway, morta e enterrada a esperança para a volta do Shiki no mangá, temos a introdução de Scopper Gaban com muita presença e personalidade. Isso eu gostei porque não foi só uma revelação de final de capítulo, já que a gente já esperava que fosse ser o Gaban, e isso eu falei no vídeo passado, já que ia ser o Gaban de qualquer jeito que o Oda entregasse mais do que só a revelação por si só. Então podemos ver agora o seu rosto com diversas marcas da idade, a sua barba comprida e trançada no estilo viking dos gigantes de Elbaf, ele mencionando que adoraria viajar para o país de Wano novamente, justificando com esse pequeno detalhe o seu chapéu de palha característico dos samurais daquele país, e além disso também tivemos a confirmação dele ser o companheiro da gigante Ripley e pai daquele moleque gigante que queria navegar com o bando do Shanks. O Gaban até menciona as dificuldades em relação à diferença de idade e o tamanho do filho, mas o engraçado é que o safado ele não achou nada difícil copular com ela, né? Ele acha difícil lidar com o tamanho do filho, mas ele não achou nem um pouco difícil lidar com o tamanho da mãe. Então a Ripley é a prova de que tamanho não é documento. Agora, eu não consigo deixar de imaginar como diabos eles se relacionam. O Gaban certamente precisou entrar de cabeça na esposa, tanto a cabeça de baixo quanto a cabeça de cima, se ele quisesse fazer alguma coisa. Ou quem sabe, ele não tem usado realmente um armamento avançado como reforço. A cada bimbada, meu amigo, o homem emitia um haki absurdo ali, ó, pra ajudar a satisfazer a esposa. Grande homem, o Gaban pelo menos grande o suficiente para satisfazer a Ripley. Felicidades ao casal. Descobrimos ainda que Scopper Gaban foi até o palácio por sentir a presença de um haki desconhecido, no caso, os raios que são emitidos de dentro do círculo de invocação, talvez pertencentes ao próprio Shamrock. Também descobrimos que Gaban possui uma personalidade muito parecida com a do Sanji, se autodenominando o emissário do amor.
e junto a isso, nos sendo apresentado também como o braço esquerdo do Rei dos Piratas. Nos é dito através dos gigantes que, além do Roger, havia outros dois piratas incrivelmente fortes, Silvers Rayleigh e Scopper Gaban, que estavam lado a lado. Ou seja, ambos parecem possuir o mesmo nível de poder. Mais do que isso, Gaban foi dito ser uma figura lendária que ficou em pé de igualdade não apenas com Rayleigh, mas também com o próprio Roger. Esse é o braço esquerdo do Rei dos Piratas, Scopper Gaban. Esse é o homem que acaba de se colocar à frente de Luffy se ele quiser conseguir a chave para libertar Loki. Galera, como eu disse, muito interessante ver essa apresentação do Gaban que foi feita com muita presença e personalidade. A gente soube um pouco mais da lenda do Gaban, apesar de que eu acho, eu e todo mundo, eu acho, gostaria de ter visto mais disso em forma de flashback ao invés de um monte de balão de fala na tela, como por exemplo, o momento em que os gigantes eles citam que Gaban derrotou centenas de piratas apenas com seus 2 machados e deixando uma montanha completamente devastada. Convenhamos que todo mundo queria ver isso já pra hypar ainda mais o homem. Mas aqui eu vou ser sincero e dizer que eu nunca tive particularmente grande interesse no Gaban até o começo desse arco, quando as especulações, melhor dizendo, sobre ele começaram a borbulhar. Na verdade, eu acho que historicamente, olhando pra trás, o interesse em cima do Gaban sempre partiu muito mais dos fãs do que do próprio Oda. Eu sempre vi gente hypando a possibilidade dele aparecer, ao mesmo tempo que o Oda nunca pareceu se importar direito com o personagem. Mas não tem como negar que o velho chegou nesse capítulo com um carisma muito grande, inclusive a aparência dele até me lembrou muito a do Hyogoro, o velho que treinou o Luffy lá em Wano, só que no caso com uma barba comprida. E foi engraçado também como o velho chegou falando tanto que o Luffy até se cansou e decidiu ir embora. Bora achar logo essa chave, o velho fala muito. Agora, o que realmente surpreende foi o Oda ter deixado claro, pelo menos nessa tradução prévia, que Scopper Gaban é alguém que esteve no mesmo nível de Silvers Rayleigh e do próprio Goldie Roger. Inclusive, um pequeno quadro que mostra um pouco disso é quando o Gaban relembra quando Roger queria se meter em perigo pra variar e Rayleigh e Gaban tinham que segurar o homem para ele não acabar se matando qualquer dia desses, Nisso, o Roger desafia o Gaban para um x1 para que ele fosse parado à força. A gente não sabe se ele tinha condição de fazer isso, mas segundo o que foi citado pelos gigantes, sim, ele teria condições. E isso é muito bizarro porque a gente sempre imaginou que os três tivessem níveis diferentes, até pelo nome de cada um deles. Goldie Roger faz referência ao ouro, Silvers Rayleigh faz referência à prata e Scopper Gaban faz referência ao cobre. Então o Oda ele criou uma certa hierarquia entre os três, baseando-se no quão valiosas são as pedras que cada um deles representa. O ouro valendo mais que a pedra, que vale mais que o cobre. Então eu ainda fico com um pé atrás em relação ao nível de força do Gaban ser tão igual assim ao do próprio Roger. Em relação ao Rayleigh, muita gente acredita que ele tivesse o mesmo nível do Roger, o que eu duvido, já que o Rayleigh sempre ficou meio jogado de escanteio quando o Roger estava presente. Era sempre o Roger que enfrentava os grandes nomes da pirataria e da marinha, enquanto o Rayleigh ficava só meio que de escanteio. Vai ver, até a alcunha de Rei das Trevas que ele tinha era por ele viver na sombra do Roger. Mas enfim, se essa discussão do Rayleigh possuir o mesmo nível do Roger já é um problema, já é motivo de discussão, imagina agora o Scopper Gaban possuir esse nível também. Eu prefiro esperar a tradução oficial e o próximo capítulo para ver do que o velho é realmente capaz. Agora, claro, mesmo que ele tivesse de fato o nível do Roger, a gente precisa considerar o fator velhice, e talvez seja isso que faça com que as coisas fiquem pareadas ou que o Luffy consiga sair na vantagem. E uma última coisa ainda, se os três realmente possuíam o exato mesmo nível ou algo muito parecido, e podemos ver um esforço claro do Oda em estabelecer um paralelo com os Chapéus de Palha e os Piratas do Roger, isso significa que Luffy, Zoro e Sanji também vão possuir o mesmo nível de poder no final da obra. Eu particularmente tendo a acreditar e preferir que o capitão do bando sempre se mostre como o mais forte, mas pelo visto a discussão a respeito do nível de força do trio monstro vai voltar a acontecer, e eu só digo uma coisa: que Deus
tenha misericórdia de todos nós. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado e deixar o seu comentário com o seu feedback sobre a aparição de Scopper Gaban e sua batalha contra Luffy. E claro, lembrando que a partir de hoje, quando você for fazer a sua compra no site da Insider, você vai usar o cupom Bruno Bandeira para ter desconto na sua compra e dar aquela força pro canal também, beleza? Até a próxima, tchau!